Bom dia, galera, ou boa tarde, ou boa noite, conforme o horário que vocês forem assistir o vídeo. Agora são 9 horas e 20 minutos da manhã. Vamos mostrar neste vídeo, galera, como nós fazemos para cortar pneu de caminhão, caminhonete, pneu de trator. Depois nós vamos fazer um vídeo para mostrar como a gente corta o pneu de trator. Aqui é o seguinte, teve uma participação, alguém participou perguntando como a gente fazia. Então tem várias maneiras. Eu quero agradecer a participação da pessoa que participou. E agradecer cada participação, cada joia, cada um que está inscrito. Muito obrigado. E quem se interessar em se inscrever, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós ainda não estamos com os conteúdos melhor, mas com fé em Deus vamos fazer conteúdos melhores. Então, galera, tem várias maneiras para cortar. Essa maneira aqui é uma maneira que a gente corta com a faca de cozinha mesmo. Você vai cortar, deixa eu mostrar mais ou menos aqui, um desse pneu aqui. Você vai pegar a beirada dele aqui assim, você vai calcular. As primeiras vezes talvez vocês vão apanhar um pouco, é normal, que depois vai pegando as manhas. Aí corta com a faca de cozinha, jogando água aqui assim, até alcançar a primeira camada de arame. Como vocês podem ver aqui. Aqui tem uma grossura de borracha bem grossa. Até vocês chegar na primeira camada de arame, que é a camada de arame aqui da carcaça. Como vocês podem ver aqui, ó. Aí vocês vão cortar mais ou menos 3 centímetros aqui daqui para cá e corta. E aí vão cortando e separando. Separando aqui a carcaça aqui da banda de rodagem, aqui dessa cinta. Olha, dessa fita daqui de cá. Esse é um procedimento, sempre jogando água. Agora nós colocamos esse macaco aqui, o macaco hidráulico. Colocamos esse varão, fizemos tipo uma cruzeta aqui no meio, só para poder apertar o centro do pneu. Porque uma das regras interessantes mesmo é que a borracha não pode prender a ferramenta. A borracha tem que ficar sempre abrindo. Então a ideia é essa, para apertar o centro do pneu. Até tínhamos também a ideia de, após cortar aqui, talvez prensasse e ela abrisse com mais facilidade, mas não funcionou bem porque nós fizemos improvisado, um varão muito longo, então não funcionou igual a gente queria. Mas a ideia principal era só apertar o centro do pneu, mas como ficou muito longo, talvez fosse mais curto, uma prensa mais curta, talvez até abriria lá com mais facilidade. Mas a ideia principal foi só baixar o centro do pneu e livrar. E nós também não vamos perder tempo fazendo isso, porque a ideia principal que a gente corta é com a serra mármore. A gente não usa esse procedimento aqui. Nós estamos só fazendo um teste. Que aqui as pessoas falam que vai cortando aqui e vai separando. Aqui está uma carcaça que nós separamos para vocês verem. Ó. A grossura que é aqui a camada de borracha até chegar na primeira carcaça. Aí essa primeira camada de arame aqui, o arame é atravessado assim, bem atravessadinho. Sai na carcaça. E fica só 2 camadas de arame lá. Aqui na banda de rodagem aqui. Então esse é um procedimento. Com a faca. Faca de cozinha mesmo. Aqui vocês vão cortando e jogando água e abrindo. Depois que você fizer isso dos dois lados, você faz de um lado, corta, abre. Até uns 5 centímetros mais ou menos aqui assim. Vira o pneu e faz do outro lado. Aí você pode, depois que você fizer dos dois lados, você pode até tirar daqui. Aí você pisa aqui em cima, fica em pé aqui em cima e pega uma alavanca e pode bater a alavanca, uma cunha de ferro aqui. Até ela abrir, separando essa coisa de cá, da carcaça, até abrir. Depois que abriu, aí você vai batendo a alavanca e ela vai rasgando. Eu achei até melhor do que ficar cortando. Agora cortando também funciona. Sempre jogando água. E outra coisa. Sempre poupando a camada de arame de cá. Corta com a faca, sempre rapando essa camada de arame de cá da carcaça. Para deixar a camada de arame aqui mais coberta com a camada de arame, de borracha. Depois eu vou explicar para vocês. E outra coisa, se for bater a alavanca,
tem que certificar que você cortou mesmo aqui a goma, toda a borracha e separou mesmo. Se ficar um pedacinho de borracha, a goma aqui é tão resistente que ela é tão flexível, isso aqui fica tão flexível que bate aqui com a alavanca e não abre. Aí você pensa que vai rasgar com facilidade, a borracha que fica colada aqui e não rasga. É uma goma muito boa, muito resistente. Tem que certificar que cortou mesmo e limpou, igual aqui, ó, tá bem limpinho. Com a faca, um tanto assim, mais ou menos 5 centímetros, dos dois lados. Aí depois é só bater a alavanca aqui e vai abrindo. Depois que uma alavanca vazar, aí enfia uma abaixo, tipo fazendo a espalta, bate, tira de cá e enfia lá na frente. Igual deslocar, tirar um pneu de uma roda, mais ou menos. Nesse procedimento aí. Aí separa a carcaça, igual separou aqui. Então, o outro procedimento que nós mais usamos, que eu acho melhor, é com a serra mármore, jogando água. Usando o disco de vidro, disco de madeira. O melhor disco que tiver, que você encontrar. Tem um disco pirata, importado aí, não vale a pena. É disco de fabricação daqui mesmo, nacional. Eu vou até dizer a marca, não tem problema com dizer a marca não, na boa. Nós usamos o Diamante Azul. É o melhor disco que nós encontramos. Tem uma serra mármore dessa que já vem com sisteminha de jogar água, uma mangueirinha, mas ela é muito fina. Aquela quantidade de água não é suficiente. Aí nós fazemos uma adaptação. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos. Nós não concluímos essa adaptação porque esse caninho aqui ele foi feito para limpar mini poço, para colocar na ponta da mangueira para limpar mini poço. Então ele não adapta bem aqui não, mas serve para mostrar um modelo para vocês. Para cá ele tem que ser com o cano mais longo, o cano de cá mais longo. A gente põe ele aqui, aí esse caninho tem a ponta maior para vir aqui em cima da carcaça da serra mármore. Aí a gente amarra com fita isolante bem amarradinho e a ponta dele vai lá no disco, pertinho do disco, jogando água. Sempre jogando água no sentido que o disco gira. Se o disco gira para cá, por exemplo, ele gira nesse sentido, então a água tem que estar caindo na frente aqui, bem próximo do corte, que o disco já pega a água e já joga. Se você vai medir o meio do disco, do lado de baixo, da metade do disco, já bem próximo do corte. E aqui nós fizemos o seguinte. Você pega, coloca uma mangueirinha dessas cristal, ou qualquer mangueirinha, esse caninho é de cobre a medida 5,16. A mangueirinha cristal 5,16 deu certinho nele. Daí ela vai fazer uma emenda numa mangueira 3/8 para poder ir fazendo tipo a redução. Depois faz outra emenda numa mangueira de meia, que já pode ser a mangueira de meia de jardim, aquela de jardim mesmo. Aí aqui é uma torneira de jardim também, aquela torneirinha de plástico que você fecha, abre a água da quantidade que quiser e fecha a hora que quiser, bem aqui próximo da máquina. Então esse é o melhor procedimento que nós fazemos, que nós achamos é assim. Até porque sai as 3 camadas de arame, sai aqui e ela fica mais resistente, fica mais firme e vai durar muito mais certamente, porque dessa forma fica só 2 camadas de arame aqui. Nós vamos mostrar para vocês ali uma. Aqui está o pneu e está aqui a lateral. Quando a gente corta com a serra mármore, essa lateral aqui, ela fica desse jeito. Olha uma camada de arame aqui, ó. Você vai cortar com a serra mármore mais ou menos aqui assim. Aí ela vai descer esse tanto de borracha, por isso tem que jogar água, porque senão o disco aquece muito. Tem que jogar água e tem que ter um sistema forçando a borracha aqui para poder abrir. Tem gente que pisa em cima assim e vai cortando, mas é muito difícil. Tem que usar um sistema que sempre faz com que a borracha vai abrindo, para a ferramenta trabalhar livre. Aquela máquina lá mesmo, nós queimamos ela era novinha, nós queimamos ela com poucos minutos, com a tal da pressa. E queimou. Aí nós mandou arrumar, ficou muito caro, só arrumamos porque o cara deu garantia. E realmente ficou boa. Então aqui o segredo é esse, a borracha abrir, não prender a ferramenta, seja a faca, seja o facão, seja a serra mármore. A borracha tem que abrir, tem que ter uma força apertando a borracha aqui no centro para abrir aqui, para ela abrir, trabalhar livre.
e a água caindo. Aqui vocês podem usar uma barra roscada, uma barrona daquela grossa, 3/4 ou mais, fazer um sistema que você escarca aqui o centro do pneu. Então tem várias maneiras. Então a ideia é essa, é não prender, não deixar prender, jogar água para não aquecer o disco, se não jogar água, o disco aquece mesmo abrindo a borracha, o disco vai aquecer muito e não vai aguentar. E a serragem da borracha, o pó da borracha, com a alta temperatura do disco, aquele pó da borracha vira uma goma, vira uma cera terrível, cola no disco, cola na faca quando vocês forem cortar, e da faca passa pro esmeril, suja o esmeril todinho. Aí, como diz o ditado, foi embora o boi com a corda. Então a água é para isso, ela não deixa aquecer muito, ajuda a cortar, a borracha fica granuladinha, soltinha, não faz aquela goma braba e vai embora. E aí tranquilo. Uma outra experiência, galera, que nós vamos passar para vocês para saber qual o comprimento que dá uma fita dessa. Qual o comprimento que dá? É muito simples, vocês pegam a fita métrica, a fita, a trena, mede bem no meião do pneu assim. Geralmente esse pneu dá 1,5 m mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. Vocês pegou a medida no centro do pneu, qualquer pneu, se vocês quiserem saber o comprimento, vocês pegam e façam essa medida e pega a medida que deu aqui e multiplica por 3,14. A medida que deu aqui multiplica por 3,14. Vocês vão saber quanto que dá o comprimento dessa fita. O de caminhonete, por isso que eu padronizo. Depois, se vocês vão pegar na mão, eu padronizo. O de caminhonete eu pego, ela dá em média de 73 centímetros. Tem várias medidas, vai depender do perfil do pneu. A roda e o perfil, se é um perfil mais alto ou mais baixo. Aí você seleciona. Eu procuro selecionar a largura, aqueles mais largos, de média acima de 22 centímetros de largura. Que é os melhores para caminhonete, que eu acho, bem largo. E os mais novos também. Porque o pneu de caminhão, ele tem uma goma tão boa, tanto que ele suporta talvez até 2 recapagens, talvez até 3. Mas a terceira já não fica boa porque a carcaça já vai danificando. Porque ele é uma goma muito boa. E já os pneus de automóvel, principalmente automóvel, dos anos 2000 para cá mais ou menos, parece que já veio uma lei, eu me lembro mais ou menos, que a lei, o pneu foi feito para não durar tanto. Ele se resseca mais rápido. É lógico que tem a sua garantia, com certeza, muito boa a garantia, mas mesmo assim ele não é igual antigamente que durava tanto tempo. Então vocês pegam sempre os mais novos, que vai durar mais tempo. Olha a largura desse pneu, ele dá em média de 22 centímetros. Então eu padronizo eles, sempre na largura de 20 centímetros até 25, tem vezes que esse pneu aqui chega de largura. O de caminhão é na média de 24 até 26 centímetros. Então eu padronizo eles também. E é isso, se vocês quiserem saber a medida, pega, marco bem o meio e mede qualquer pneu, seja de carro, caminhonete, o que der, vai se multiplicar por 3,14. Então é isso aí, galera. Isso aqui é só para mostrar para vocês mais ou menos. Nós vamos mostrar ali como fica. É por isso que essa aqui é uma carcaça. Como vocês podem ver aqui, o arame ele sai mais atravessadinho. O arame da carcaça, como vocês viram lá o sinal dele. Essa borracha aqui, por exemplo, quando corta naquele sistema para tirar, tem que fazer com que essa camada de borracha fica toda lá. Eu vou mostrar para vocês por quê. Vamos mostrar aqui. Olha aqui para vocês verem. Por isso que eu digo que vocês têm que poupar, quando a faca for cortar naquele sistema, a faca proteger mais isso aqui. Na hora que for bater a alavanca também, a alavanca não pode ser muito cortante, para deixar uma camada de borracha cobrindo essa camada de arame que tem aqui, ó. Como vocês podem ver, ele é assim, de comprido assim, ó. E é solto. É uma camada assim, meio atravessando. Ela não é totalmente atravessada e nem é de comprido. É interessante, ele é assim meio de chanfro. E é solto. O arame que começa aqui, ele termina aqui.
Como vocês podem ver o sentido que está bem aí, ó. Então é uma camada assim e depois a outra por baixo assim. E lá mais embaixo costuma ter uma outra camadinha de arame mais fino que eu não sei qual a posição dela. Talvez seria 3 camadas aqui e mais uma lá da carcaça. Mas eu só conto que tem essas 2 camadas e a da carcaça lá. Por isso que eu gosto de tirar cortando com a serra mármore para poder aquela outra camada de arame ficar aqui. Que ajuda a cobrir essa aqui. E o arame é solto, galera. É solto. Vou ver se eu coloco no sol aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu levo esse pneu para o sol. E na hora de vocês cortarem aqui, vocês vão usar o disco de esmeril aqui. Eu vou pegar ele ali rapidinho para vocês verem. Na hora de cortar aqui, separar isso aqui, é usando o disco de esmeril. Esse mais grosso aqui, ó. Jogando água também, no mesmo sistema. Esse disquinho fininho aqui, ele é bom para cortar ferro, cortar uma chapa. E ele é muito fininho. Qualquer torçãozinho que der assim na máquina, ele quebra. E esse aqui, talvez só corta um pneu desse aqui, um pneu e meio. Talvez ele acaba. Ele fica pequenininho. E já esse mais grossinho, vocês cortam 4, 5 pneus. Ele é mais grosso, como vocês podem ver. Ele é bem mais grosso que o outro. Então, é jogando água. Como eu estava mostrando para vocês aqui, ó. A camada de arame, ela é solta. Aqui tem um solto aqui, ó. A pontinha de um arame solto aqui. Aqui tem 2 soltos aqui, ó. Não sei se vai... Ó, tá solto, tá vendo aqui, ó. Um pra cá e um pra cá. Ó. Tem um arame aqui. O sol não tá... Nossa, tá dando sombra. Ó. Ele é solto, essa camada de arame aqui, ó. Então se eu pegar o alicate aqui e puxar, ele vem rasgando aqui, bem aqui ele termina, ele sai. É tipo um cabinho de aço de freio de bicicleta. Se eu pegar aqui, ele sai. Vai sair todos eles. Aí achar as pontas dos outros que é assim, que eles são assim. Também se achar a pontinha deles lá e puxar, sai um a um. Por isso que é bem juntinho um do outro. Por isso que na hora de cortar com a faca, tem que deixar a maior camada de borracha aqui para ajudar a proteger eles. A faca tem que passar rapando lá na carcaça e deixando mais uma camada de borracha aqui. E é por isso que eu gosto de usar cortando na serra mármore, que é a primeira camada, que é aquela camada de arame da carcaça, vai ficar já aqui tampando tudo isso aqui. A borracha vai ficar mais firme, vai ficar mais resistente. Essas aqui, todas essas aqui, nós tiramos essas fitas aqui, nós já temos as fitas que dá para fazer a seringa lá do curral. Depois quando nós for fazer lá, nós vamos mostrar para vocês como nós usamos. O gancho nós usamos para esticar. Então, aproveitando as 3 camadas de arame, a da carcaça, a borracha fica mais firme. Nós vamos mostrar lá para vocês. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos, todos com Deus. Graça e paz de algum lugar que vocês estiverem aí do nosso Brasilzão de Deus. O vídeo fica um pouco longo, mas vocês assistem um pouco, depois assistem mais um pouco, até terminar de assistir. Vai assistindo por etapas. A gente procura fazer um vídeo mais curto, mas acaba saindo longo, que a gente quer explicar, passar experiência. Já porque a ideia nossa aqui é sempre essa, é sustentabilidade, é reaproveitar. Só de a gente saber que não está derrubando a árvore da natureza para aproveitar madeira, para mim isso significa muito. Só para vocês terem uma ideia, você pega uma fita dessa de pneu, que dá 3 metros. Um custo bem barato, depois que aprende a cortar, é um custo muito barato, galera. Vai chegar a um tal ponto que a gente não acha mais isso aí de graça. Inclusive tem borracheiro que eles já estão retendo nas borracharias isso aí, ó. Porque realmente não acha. Isso é um material supimpa de bom. Desde criança eu sempre penso assim. Você pegar uma fita dessa, com um custo só da mão de obra, e um custo a mais aí que vai acrescentar pouca coisa. E se você for comparar 1 metro, esse aí dá 3 metros e 10 centímetros de comprimento. E 1 metro de tábua, uma tábua boa de 15 centímetros de largura por 3 de grossura, de madeira boa,
ela tá 1 metro, ela tá em média aqui na nossa região, em média de R$ 33, dependendo da madeira, talvez até mais caro, 1 metro. E você tira uma fita dessa aí de 3,10 m de comprimento por um custo quase nada se você for comparar uma coisa a todas as outras junto. Então vale a pena, e sem falar que está poupando a natureza, e sem falar que o animal, isso aí, o animal quando bate na cerca de borracha, ele é mais flexível, não machuca o animal e vai durar por muito tempo o pneu de caminhão. O pneu de caminhonete ele tem uma durabilidade menor, mas mesmo assim, se durar 10 anos, por exemplo, já valeu a pena um pneu de caminhonete, mas ele deve durar aí uns 15 anos. E um pneu de caminhão desse aí lá no curral, acredito eu que talvez chegue a 30 anos com facilidade. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Graça e paz. Todos com Deus.